Olá, pessoal! Este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Nós vamos usar nossas faixas de tecido e vamos fazer lindas flores de tecido para nós colocar nos nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E vamos precisar também de 15 círculos que tem o diâmetro de 10 centímetros. Nós vamos precisar de 15. Vamos precisar também de 3 botões, pode ser na cor amarela, vermelho, branco, 3 botões. E vamos precisar de 4 faixinhas de tecido. Essas faixinhas têm que ser mais largas que nosso pano de prato, 1,2 centímetros de cada lado. E elas têm de altura 5 a 6 centímetros. Esta eu vou reservar para depois fazer o acabamento lá na parte de cima. E aqui eu tenho mais 3 faixinhas, todas mais largas que meu pano de prato e todas tendo altura de 6 centímetros. Então, eu vou costurar, unir uma na outra para mim formar o barradinho. Então, eu vou primeiramente costurar esta aqui, direito com direito, vou abrir e vou costurar esta outra aqui. Então, eu vou costurar as 3 faixinhas e já volto. Costurei as 3 faixinhas, uma na outra, agora vamos costurar no nosso pano de prato. Vamos virar para o lado de trás, porque ele já está com bainha. E vamos colocar a nossa faixa aqui, colocando direito para baixo e o pano de prato com o avesso para cima. E vamos alinhar bem aqui. Vamos alfinetar, alinhando bem a nossa faixa com o pano de prato. E esta sobra de 1,2 centímetros, nós dobramos, abraçando o pano de prato. Eu vou abraçar os 2 cantinhos, dobrar a nossa base e vou passar uma costura aqui na parte embaixo. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Passei a costura, amigas, aqui do lado de trás, mais uma costura mais larguinha. Virei para frente e passei. Passei deixando uma bordinha para trás, como se fosse um viés. Mas vocês também podem passar bem retinho com o pano de prato. Bem retinho e deixando aqui na frente a barrinha mais larga. Ou deixando essa partezinha para trás. Muito bem. Agora aqui na parte da frente, nós vamos organizar. Eu passei uma partezinha para dentro para dar acabamento. Nós puxamos tudo para fora e aqui nós dobramos para fazer o acabamento aqui. Eu vou dobrar tudo, passar bem passadinho e alfinetar. Porque depois nós vamos passar uma costura, deixando os fios mais compridos, vamos fazer uma costura em toda a volta, vamos costurar este lado e quando nós terminarmos aqui, nós também deixamos mais compridos os fios, para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar bem e costurar e já mostro para vocês o nosso barradinho pronto. Costurei a barrinha aqui na parte embaixo, deixando os fios mais compridos. No final, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês? Eu já dei 2 nozinhos nos 2 fios, eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a nossa costura e vamos passar os fios. Nós colocamos a agulha sentindo uma pressão na agulha, para o nosso fio ficar presinho lá dentro. Passamos o fio pela agulha e puxamos lá na frente. Puxamos bem para ele ficar embutido. Assim nós cortamos, não fica a pontinha de fio perdido. Assim nós fazemos em todas as nossas costuras que nós fazemos pelo lado direito. Assim a nossa barrinha ficou linda aqui do lado de trás e aqui na frente. Agora nós vamos preparar as flores
com aqueles 15 círculos que nós cortamos. Eu vou separar 5, montar a florzinha com vocês. Com o círculo, nós fazemos várias florzinhas. Se nós dobrarmos assim e mais uma vez, nós fazemos a florzinha de pétalas quadradas. Se nós dobrarmos ao meio e fazermos o alinhavo em toda a volta, colocando 5 na agulha, nós fazemos com pétalas arredondadas. Mas nós vamos fazer com pétalazinhas de bico. Nós vamos dobrar uma vez, vamos vincar aqui e vamos dobrar mais uma vez. E vamos unir elas, as 5, numa agulha com linha. Então, eu peguei uma agulha com linha vermelha e vou fazer um alinhavo. Este alinhavo pode ser um alinhavo bem largo, porque a nossa flor fechará melhor. Então, já coloquei uma pétala na minha linha, com nozinho. Dobro uma vez e mais uma vez. E nós vamos colocando na agulha com as aberturas todas para o mesmo lado. Ou todas para cá, ou todas para cá. Então, eu vou colocar assim. Então, aqui, eu faço outra vez o alinhavo bem grande, que a nossa flor fecha melhor. Já coloquei a segunda pétala. Olha que graça, vai formando a flor. Dobro ao meio, dobro mais uma vez e faço um alinhavo largo. Aqui na última pontinho, nós unimos bem as duas partes. Já coloquei 3. Dobramos novamente e dobramos mais uma vez. Colocamos a agulha para cima e para baixo, um alinhavo largo. Coloquei 3. Nós temos que colocar 5 para formar uma flor com 5 pétalas. Por isso que nós cortamos 15, porque nós vamos fazer 3 florzinhas. Aqui novamente. Para cima e para baixo, para cima, para baixo. E vamos fazer o último ponto, fechando bem a nossa florzinha. Agora estão as 5 pétalas na nossa linha, na nossa agulha. Nós vamos firmar bem aqui. Firmar bem. Essa minha linha dupla, ela tá bem resistente. E aqui nós damos um pontinho com laçada. Nós agora vamos fechar a nossa flor. Nós vamos fazer assim e vamos dar um pontinho com laçada para nós fecharmos a nossa flor. Fechamos a flor. Olha que graça que ficou. Agora, nós damos um pontinho para um lado e para o outro lado, para fechar bem, para ela ficar bem fechadinha. Olha que graça que ela fica. Passo a minha agulha aqui para cima e dou mais uns pontinhos para fechar bem. Mesmo que nós vamos colocar um botãozinho aqui para dar acabamento, nós temos que deixar ela bem fechadinha, ela bem firme. Olha que graça que fica. Vamos colocando esta parte e prendendo do outro lado, para ela ficar bem fechadinha, sempre com laçada. Eu vou fazer as 3 deste modelo, deixar bem fechadinho o centro e já mostro para vocês. Esse centrinho tem que ficar bem fechadinho. Amigas, montei as 3 flores e nós podemos fazer a nossa decoração com elas aqui no cantinho. Ou podemos alinhar elas fazendo 5 ou 6 para nós fazer o barradinho aqui embaixo. Olha que graça que também irá ficar se nós colocássemos assim aqui na parte embaixo. Mas eu vou fazer um cantinho de flores. Então, eu vou pegar um botão e vou pregar, vou costurar elas aqui. A minha agulha, já passei a minha linha, agora eu pego o meu botão. Eu vou pregar primeiro esta aqui. Eu vou pregar de que maneira? Passo na parte embaixo o meu nozinho
e ponho a agulha aqui pra cima. Coloco o meu botão e vou pregar no meu pano de prato. Eu escolho bem o lugar, o cantinho onde eu quero e vou pregar aqui. Mas eu tenho que fazer uns 2, 3 pontinhos em 2 ou 3 pétalas, para ficar bem firmezinho. Então, eu vou pregar uma aqui e já mostro para vocês. Nós pregamos com o botão. Nós costuramos o botão, passamos lá embaixo no pano de prato e puxamos aqui na frente. Puxamos bem, para ficar bem firmezinho. Aqui na parte embaixo, passamos para cima novamente e para baixo novamente. Essa minha linha é um fio, o fio 60, ele é mais forte, mas assim mesmo eu passo várias vezes pelo botão e costurando no pano de prato, para ficar bem firme. Agora eu vou dar um pontinho em 2 ou 3 pétalas. Nessa pétala aqui eu vou dar um pontinho na parte de trás, nesta aqui também, e mais 1 ou 2 aqui, para ela ficar bem firme, a minha flor aqui. Eu vou prender bem ela aqui e já mostro para vocês. Amigas, eu costurei aqui e prendi aqui na parte de trás com vocês. Agora eu quero prender esta pétalazinha aqui. Então, eu passei a minha agulha com o meu fio por dentro, embutido, para não ficar aparecendo nem atrás e nem aqui na frente esses fios perdidos. Então, o fio está aqui, eu dou 2 ou 3 pontinhos com laçada para firmar bem esta pétala. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou firmar bem. Aí, eu quero firmar a próxima, eu não vou cortar o meu fio. Eu coloco por dentro, embutido, olha, aqui por dentro, e vou costurar a próxima. Não aparece atrás e fica bem arrematadinho aqui na frente. A minha florzinha vai ficar bem firme. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou costurar todas as pétalas e todas elas eu vou passando a minha linha aqui por dentro. Eu vou costurar esta, depois eu passo a minha linha por dentro e venho nesta. Não precisa cortar os meus fios e não posso deixar os meus fios aparecendo lá atrás. Lá atrás tem que estar uma costura perfeita, como aqui na frente. Então, aqui eu termino de costurar. Deixa eu puxar bem meu fio. Olha, bem costuradinho aqui, ó. A minha pétala tá bem presinha aqui. Agora, eu quero costurar esta, eu passo a minha agulha aqui por dentro, o meu fio, e vou costurar esta. Como nós estamos com duplo aqui, nós colocamos a agulha e vamos sair aqui. Não vai aparecer linha, olha o lado de trás. Só ficam os pontinhos que nós demos nas pétalazinhas. Então, eu vou dar mais um pontinho aqui e outro aqui. E vou pregar as outras duas do mesmo modo. E já mostro para vocês elas pregadinhas aqui. Com os fios todos embutidos, sem estar aparecendo. Preguei as 3 flores aqui, prendendo bem as pétalazinhas. E olha que dengo que ficou o nosso barrado. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Então, nós vamos virar para a parte de trás, para o avesso, e vamos pegar aquela faixinha de 5 a 6 centímetros e vamos alinhar bem aqui, colocando direito com o avesso do pano de prato. Vamos dobrar aquele excesso que nós deixamos e vamos colocar um alfinete. Vamos alinhar bem e alfinetar. Colocamos, alinhamos bem e colocamos um alfinete. Aqui no final também nós dobramos, abraçando o nosso pano de prato. Agora eu vou à máquina passar uma costura, mais uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Costurei aqui a parte de trás, virei para a frente e dobrei, passei, deixando essa bordinha para trás. Mas vocês podem também passar retinho aqui com o pano de prato. Eu deixei essa bordinha
e também passei a frente aqui, alinhando bem, dobrando uma parte para dentro. E aqui nós fazemos assim, puxamos tudo para fora, dobramos essa partezinha para dentro e aqui nós vamos passar uma costura, só na parte de cima, uma costura bem fininha. Aqui no final também nós dobramos e terminamos com uma costura, deixando os fios mais compridos para depois nós dar 2 nozinhos e embutir. Então eu vou passar essa costura e já mostro para vocês o barradinho pronto. Passei a costura aqui, uma costura bem fininha, deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou o nosso barradinho na parte de cima. Aqui também na parte embaixo, olha o dengo que ficou o nosso barradinho. Simples, mas com um cantinho florido. Este então foi o pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem sempre com a presença de Jesus.